Queridos, eu queria ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Acompanhe comigo aí no telão. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz o seguinte: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu queria falar um pouco sobre integrabilidade. Integrabilidade de corpo, alma e espírito. Diga corpo, alma e espírito. Eu não tenho dúvida, querido, que o que nós acabamos de ler aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23 nos representa uma verdade muito profunda e fundamental, que Deus deseja santificar o ser humano por inteiro, ou ser de uma forma integral, espírito, alma e corpo. E eu não tenho dúvida que também o Senhor, Ele é a nossa restauração total, Ele é a nossa restauração integral, e o ser humano por completo, pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele pode ser restaurado. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre essa integrabilidade. Todos nós sabemos que nós somos um espírito, temos uma alma e o quê? Habitamos num corpo. Vamos lá? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, isso aqui nós sempre falamos, nós sempre ensinamos isso. E Deus nos fez corpo, alma e espírito para quê? Para glorificá-lo, para glorificar o nome do Senhor. Queridos, em 2017, 2018, eu comecei a estudar um pouquinho sobre o assunto. Deus começou a falar comigo. Então, já vão aí 7, 8 anos que Deus começou a ministrar ao meu coração sobre estudar sobre a integrabilidade do corpo, da alma e do espírito. Eu sei que eu vou falar um pouquinho mais de cada um, mas nesse momento, o que Deus estava falando comigo? Meu filho, o teu corpo, se você afetar o seu corpo, o teu corpo adoecer, a tua alma adoece também. Se a tua alma adoecer, o teu corpo sente. Eu vou falar mais um pouquinho, por favor, não me joga uma pedra daí, mas eu vou já continuar. Então, queridos, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a buscar conhecimento. 2018, 2019, e quando foi em 2020, aconteceu algo que foi transformador para mim. 2020, começo de 2020, veio a pandemia. Todos nós fomos muito abalados com o que aconteceu na pandemia, mas bem no comecinho da pandemia, nós compramos esse prédio aqui. Esse prédio, se você não sabe, nós adquirimos ele bem no comecinho da pandemia, que não tinha culto em igreja nenhuma. Então, nós trabalhávamos aqui para quando voltasse a pandemia, os cultos voltassem, as coisas já estavam, pelo menos, meio caminho andado aqui. E nós orávamos e nós fomos buscando direção para a gente começar os cultos aqui. E nesse período, querido, Deus falando comigo sobre estudar sobre isso. Nesse momento que eu começo a estudar, eu começo a diminuir algumas coisas na minha vida para me ter cuidado com o meu corpo. Eu começo a tirar um pouquinho mais de refrigerante. Aquela pizza de metro que eu comia, eu já comecei a comer menos. Deus começou a falar comigo sobre isso. E aí o que acontece? Quando chegou em 2020, então meados de 2020, 10 anos atrás, entre um período de 10 anos, eu senti uma dorzinha no estômago. Sabe aquela dorzinha no estômago que tu come um pouquinho de farinha? Aquela dor ela aumenta um pouquinho? Tu sabe assim que quando tu toma aquele suco de cupu, assim que gostoso, assim grosso, que eu começava a sentir uma azia, uma queima. Ela sempre existia aquela dor lá, mas aquele negócio aumentava mais nesses dias. Querido, tinha dia que eu amo comer peixe. Eu comprava peixe e a minha esposa fazia um cozidão de peixe. Queridos, eu tacava-lhe pimenta, parecia uma pimenta, tucupi. Queridos, e naquele momento eu passava a tarde toda com uma azia, com uma dor no estômago horrível. Mas essa dor, queridos, eu fui prorrogando por uns 10 anos aí. E interessante que depois eu conversando com algumas pessoas, e pessoas dizem, pastor, eu sinto a mesma coisa, até uns 5, 6 anos que eu sinto essa dorzinha quando eu como um negocinho. Então, queridos, eu comecei a estudar e eu disse para mim mesmo, eu preciso parar de comer essas coisas, porque essas coisas não me fazem bem.
Teve um dia que eu peguei meus tucupi e dei tudinho. Não quero mais isso daqui. Eu sou assim, irmão, comigo. Se não dá, não dá. Tem uma ali que disse, eu quero, eu não vou te dar. Estou brincando. Estou brincando. Então, queridos, eu comecei a estudar, comecei a procurar conhecimento. Quando foi em 2020, no começo da pandemia, a minha esposa ligou, amor, compra um galeto para a gente almoçar, que hoje não vai dar de fazer almoço devido a algumas coisas aqui. E eu peguei, queridos, eu sempre compro galeto no mesmo lugar, que eu já sei a forma que a pessoa faz, o escondimento e tal. E na hora que eu saí daqui da igreja, eu esqueci, irmão, do galeto. E quando eu vou chegando pertinho de casa, eu vejo uma placa, vende esse galeto, meu Deus, o galeto da mulher. Eu chegar sem galeto em casa, eu vou apanhar. E aí, queridos, eu fui nessa hora que eu lembrei, meu Deus, o galeto. E quando eu encostei, quando eu olhei lá, galeto gratinado. Meu Deus do céu, nunca comi um galeto gratinado, eu vou fazer uma honra lá para a mulher, vou comprar um galeto gratinado. E esse galeto gratinado que eu comprei, queridos, tinha um pouco a mais de pimenta do reino. E eu já evitava a pimenta do reino por causa dessa dor que havia no meu estômago. Queridos, e ali eu peguei, deixa eu só empurrar um pouquinho mais para frente aqui, que eu gosto de ficar perto de vocês. Pronto, obrigado. Aleluia. Então, queridos, eu peguei, comprei esse galeto e fui para casa. Quando eu tirei o primeiro pedaço, eu percebi que tinha pimenta do reino a mais. Aí eu peguei, eu te confesso que eu não comi muita coisa, comi só um pouquinho, porque como eu percebi que tinha, eu sabia que eu ia sentir mais do que o meu estômago já era. Querido, mas ali, quando chegou umas 3, 4 horas da tarde, querido, eu senti uma dor no meu estômago tão pesada, tão ruim, queridos, que passou o resto da noite ruim. E na pandemia eu digo, rapaz, eu não vou para o hospital não, que o negócio não está fácil não. E a gente não tinha muito conhecimento das coisas. E eu peguei, querido, passou-se no outro dia, e aquela dor horrível, e eu pegava, eu não tomava remédio, porque o que eu tomava era só algumas coisinhas só para dor no estômago e tal, mas eu não tomava remédio muito profundo para dor no estômago, eu tomava só alguma coisa só para passar a dor, aliviar a dor. Mas o certo é, queridos, que quando chegou no terceiro dia, aquela dor incomodando. Aí eu liguei para a doutora Aquila, pastor, você precisa fazer uma endoscopia. E quando ela falou, você precisa fazer uma endoscopia, eu cheguei com minha esposa e digo, amor, Deus já vem falando comigo sobre nós melhorarmos a forma de se alimentar. Bora começar agora? Agora é tempo. Bora, vamos mudar? E ela pegou, vamos. Então, nós começamos a mudar, queridos. E para mim fazer o exame, demorou mais ou menos 20 dias. De 15 a 20 dias. Particular, irmão. Naqueles dias o negócio estava muito difícil, não conseguia marcar exame para nada. Quando eu fui fazer o exame, o médico perguntou para mim se eu havia tomado algum remédio. Aí eu falei que não havia tomado nenhum remédio para o estômago. Ele falou, porque tinha algumas úlceras aqui e elas já estão quase 100% saradas. Aí ele disse, Aí o Espírito Santo falou comigo, a sua forma de se alimentar te curou. A forma de você se alimentar já secou. Que eu contei para ele a história de que eu havia comido esse tal de galeto gratinado. Só para descontrair, teve um irmão que saiu do culto aqui, ele tinha programado para comprar um galeto. Ele pegou, mandou uma foto para mim meio-dia. Pastor, eu estou comprando galeto, mas não estou comprando galeto gratinado, viu? Então, queridos, só para você entender, ali, queridos, eu comecei a me aprofundar. Dali, se eu já tinha alguns cuidados, dali eu passei a ter um cuidado muito maior e eu passei a ser muito mais disciplinado nessa área. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, porque, querido, Deus nos criou de uma forma integral, corpo, alma e espírito. Não dá para você separar, vou dizer, eu vou cuidar do meu espírito aqui e esquecer minha alma. Ou eu vou cuidar do meu corpo e esquecer do meu espírito. Não dá. Porque eles são seres, eles são integrais. Não dá para cuidar de um e esquecer do outro. Eles são integrais, ou seja, há uma integrabilidade nele. Ou seja, a integrabilidade da alma com corpo, alma e espírito refere-se à visão de que o ser humano é uma unidade indissociável. Pastor, que palavra é essa? Indissociável, que não se pode dissociar de uma outra coisa ou de uma outra pessoa, ou seja, inseparável.
inseparável, indesligável, pertencente. Você entendeu? Não dá para você cuidar da sua alma e dizer, não, eu não vou deixar ninguém machucar comigo, eu não vou, mas esquecer do corpo. Olha só, assim como aprendemos que Deus é triuno, na Trindade Deus é Deus Pai, Deus Espírito Santo. Isso aqui é a Trindade de Deus. Porém, para o ser humano, essa tríplice natureza é chamada de tricotomia. A tricotomia é a tríplice constituição do ser humano, que é corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material, é visível do ser humano, a biologia, os hábitos, o sono, a alimentação, os hormônios. Isso é o corpo. A alma é a sede da personalidade, da consciência, das emoções, da vontade, da memória, do intelecto, da cognição e afeto. O espírito, queridos, é a parte mais profunda do ser humano, é a parte mais profunda do ser, porque é ela que se relaciona com Deus. Mas aqui está, em resumo, o corpo é o aspecto físico, a alma, a mente, as emoções, e o espírito, a conexão com o divino, ou seja, a conexão com Deus. Porém, com a queda do homem, o pecado, querido, fragmentou essa unidade. Com a queda do homem, o pecado fragmentou essa unidade. A tricotomia humana foi fragmentada, o corpo sujeito a dores e a enfermidades. A alma marcada por angústia, traumas e desespero. E o espírito separado de Deus. O espírito, nesse momento, que se torna um espírito morto, por causa do pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: pois todos pecaram. Queridos, todos é todos. Fizeram uma pesquisa aí para descobrir o que era todos e descobriram que todos é todos. Todos é todos. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Olha só, passou a existir uma fronteira entre o homem e Deus. O nosso pecado fez separação entre Deus e o homem. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz o seguinte, que criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus o abençoou e lhe disse, sedes o quê? Fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém? Deus criou o homem de forma especial. Você imagina, até aqui Deus já tinha criado vários animais. Mas quando chega com o ser humano, ele diz, rapaz, esse aqui é a beleza da criação. Deus criou, querido, nós de uma forma especial, amém? Um ato de coroação da sua criação. E Ele fez isso de maneira sublime e distinta com relação aos outros seres vivos. E essa abordagem, querido, integral de todas as dimensões do ser é para promover um bem-estar completo para cada um de nós, um bem-estar completo para a nossa saúde física, um bem-estar completo para a nossa saúde mental e um bem-estar completo para a nossa saúde espiritual. E compreender o homem como ser tripartido é fundamental para entendê-lo como ser integral. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. E o primeiro que eu quero falar é sobre o corpo, o templo do Espírito Santo. Amém? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Muita gente separa o que é físico do que é espiritual, como se fosse área totalmente independente da vida. Mas será que essa é uma visão bíblica? Segundo a palavra de Deus, cuidar do corpo é uma atitude espiritual. Você sabia disso? Que cuidar do seu corpo é uma atitude espiritual? Você precisa cuidar do seu corpo? O cristão, querido, que valoriza a saúde física, mental e emocional, está, na verdade, obedecendo o princípio das Escrituras e honrando ao Criador com a sua vida. Cuidar do corpo faz parte da espiritualidade. Jesus se importa com o seu descanso e as suas necessidades físicas. Você sabia disso, que Jesus se importa? Jesus mesmo saía para descansar. Amém? A Bíblia ensina que o ser humano foi criado por Deus de forma completa, corpo, alma e espírito, ou seja, o corpo não é um detalhe sem importância.
Ele faz parte da criação divina e deve ser cuidado com responsabilidade. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: vocês não sabeis que o seu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo que habita em vocês, ele foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmo. Olha só, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu quero te fazer uma pergunta: como você tem cuidado do seu corpo? Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Como você tem cuidado? Você tem negligenciado ou você tem cuidado de uma forma correta? Como é que você tem cuidado do corpo do Espírito Santo? Como é que você tem se alimentado? Você tem feito uma alimentação de forma correta? Isso é cuidar do templo do Espírito Santo. Ou você é desse que chega ali, almoça uma coxinha bem fritinha, aleluia, e com um copo de refrigerante? Queridos, isso de coração se faz mal. Ele está falando, aleluia. Ou você tem ignorado esse princípio, querido? Você tem ignorado ou você tem cuidado dele? O corpo deve ser tratado com respeito e responsabilidade. O cuidado da saúde física reflete o compromisso com Deus e é visto como um ato de gratidão quando nós fazemos isso. Olha só, Vitória Oliveira, nutricionista. Vitória Oliveira, nutricionista do HSM, Hospital de Saúde Mental em Fortaleza. Ela diz o seguinte: a alimentação está diretamente ligada à saúde mental, por meio do eixo cérebro-intestino. Atualmente, o intestino humano é reconhecido como o nosso segundo cérebro, devido à capacidade de influenciar o funcionamento de diversos órgãos e tecidos corporais. Olha só, então, cuidar da sua alimentação é cuidar da sua saúde mental. Isso a medicina está falando, queridos. Ou seja, há uma integrabilidade, não dá para você cuidar só do corpo e esquecer da alma, ou eu cuidar só da alma e esquecer do corpo. Quando você se alimenta da forma correta, você está cuidando também do seu templo, que é do templo, que é o Espírito Santo, e cuidando da sua alma. Não podemos espiritualizar tudo, queridos. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela espiritualizava tudo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Isso aqui, ó. Ela está com isso aqui na mão, aí ele andando aqui, cai ela, capeta, em nome de Jesus, sai. O negócio só caiu da mão. Tem coisas que não dá para a gente espiritualizar, amém? Tem coisas, querido, que a gente tem que fazer. O próprio Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo: ó, vocês querem só comer, não pode só comer, tem que cuidar do corpo também. Ou você não pode cuidar só do corpo, também tem que orar. Amém? Nós precisamos, queridos, cuidar. Como ser espiritual, precisamos nos alimentar do Espírito, mas também, como ser natural, precisamos se alimentar naturalmente. Já dizia minha mãe: saco vazio. Opa, você não conhece aqui no Maranhão essa frase, não? Saco vazio não se põe em pé. Exatamente, é o que eu estou vendo se aqui no Maranhão é diferente. Tá bom? Aquele saco vazio não se põe em pé. Você precisa se alimentar de uma forma adequada. Queridos, é impressionante. Esse exemplo que eu dei para você, quando eu decidi fazer isso, olha o tempão que tem. Não senti mais dor nenhuma. Quando eu passei a cuidar do templo do Espírito Santo, queridos, hoje eu tomo suco, e não sou mais assim, eu tomo suco de cupuaçu. Eu não tomo todo dia, mas de vez em quando tenho, os irmãos me chamam para almoçar e me oferecem um suco de cupuaçu, eu como e não me faz mal nenhum. Por quê? Porque o meu corpo não está mais inflamado. Foi isso que a doutora falou. O meu corpo não está mais inflamado. E eu tenho uma plateia aqui que é muito ávida, e eu tenho uma plateia aqui que é da área da saúde, eles sabem o que eu estou falando. Amém? O que ele está dizendo é que não podemos realmente negligenciar. Querido, você tem hábitos saudáveis?
Tem hábito saudável? Fazer uma caminhada. Hoje de manhã aqui, quando eu estava falando sobre esse hábito saudável, eu perguntei aqui se já tinha alguém hoje feito alguma caminhada, alguma corrida, e teve 2 pessoas que levantou a mão. Hoje de manhã, o culto começou 9 horas, elas já tinham feito uma corrida. Teve alguém que fez isso hoje aqui? Levante sua mão aí. Olha aí, ó. Igreja linda, igreja que se cuida. Teve um que disse, poxa, hoje eu não fui, eu fui ontem, mas hoje eu não fui. Então, queridos, você tem hábitos saudáveis? Faz uma caminhada, dá uma pedaladazinha por aí, vai para a academia. Não parece, mas eu vou para a academia, viu? Eu vou para a academia. E eu já estou com quase que 1 ano indo para a academia. Eu decidi, queridos, ir, porque eu não queria só... Eu vou para a academia, queridos. Os primeiros dias que eu fui assim com muita... Não querendo ir. Porque o meu corpo não estava inclinado para isso. Eu estava muito cansado. No começo do ano, a gente vem do final de ano com muita atividade, né? E eu estava um pouquinho cansado. Mas eu dizia para minha esposa, amor, eu não quero ir hoje. Mas eu preciso ir. Eu não quero, meu corpo não quer. Mas eu preciso ir. Queridos, e quando eu voltava de lá, queridos, eu vinha de lá renovado. Eu não ia orar não, queridos, eu ia para a academia, eu ia treinar. Quando eu cheguei na academia, queridos, eu pegava lá nos ferros para fazer exercício, eu tinha vergonha. Tinha mulher do meu lado que pegava 2 vezes mais peso do que eu. Mas eu dizia, eu vou conseguir. Eu nunca tinha ido, tem 43 anos, eu nunca fui para a academia. Mas eu decidi, eu vou treinar, porque a minha alma precisa, o meu espírito precisa, o meu corpo precisa, porque ele é ser integral. Amém? Se você ainda não fez a sua matrícula, faça agora, em nome de Jesus. Não vai fazer agora não, estou brincando, viu? Sair daqui. Amém? Mas faça isso, querido, que cuidar do corpo, você cuida da sua alma. Eu já conversei com várias pessoas aqui que treinam, que a gente, é um negócio que vai viciando a gente, vai causando, eu falo, um viciar gostoso, uma coisa boa. Por quê? Porque os hormônios, queridos, eles vão se renovando, as coisas vão se renovando. Querido, já conversei com vários aqui que diz, pastor, eu vivia desanimado. Eu vivia meio que depressivo. E depois que eu passei a fazer caminhada, pastor, me renovou. Hoje eu sou uma outra pessoa. Isso é verdade, queridos. Conheço pessoas aí, queridos, que viviam de cama, que hoje, queridos, estão correndo aí. Estão pedalando. Um dia Deus estava conversando com uma pessoa e disse, rapaz, amanhã de manhã eu vou ali em Morros de bicicleta. Eu digo, aleluia. Eu vou bem ali em Morros. Aí tem outro de pastor, eu vou em Barreirinha de vez em quando de bicicleta. Eu digo, é mesmo? A gente vai, eu vou e volto. Que coisa maravilhosa. Eu digo, meu Deus. Eu pensava que eu estava abafando e indo todo dia para a academia. Mas o certo, querido, é que quando nós fazemos isso, olha só que diz em 3 João capítulo 1, 2, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Em Efésios 5, 29 diz o seguinte, pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. A grande verdade, querido, é que precisamos ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar. Eu tenho certeza que você não fica na sua casa se a sua casa estiver suja. Você vai a limpar, você vai cuidar dela. Imagina, querido, Espírito Santo, ele quer habitar numa casa limpa, uma casa cuidada. Amém? E isso faz toda a diferença. Amém? Jesus se importa com o seu descanso e a sua necessidade física também. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu falei isso de manhã e eu sinto de Deus de falar isso agora. Queridos, a medicina fala que a gente precisa dormir pelo menos 8 horas por dia. Você tem ideia o que é pelo menos 8 horas por dia? Queridos, tem gente que fica lá no celular.
Estou sem sono, pastor. Abrindo a boca, mas fica até 1, meia-noite, 1 hora da manhã. Celular cai no rosto. Rapaz, eu vi uns cutucão agora aqui, olha. Queridos, é isso. Fica até altas horas, sabe, maltratando o corpo cansado. O corpo cansado, o corpo pedindo para dormir, mas está ali, sabe? E a adrenalina lá em cima, porque você vê vídeo, querido, rápido ali, a tua adrenalina vai lá em cima. Como é que você dorme? Como que você vai dormir com a tua adrenalina lá em cima? Não dá. Cuida do templo do Espírito Santo, dorme bem. Lá na frente isso vai fazer falta para você. Escuta o que eu estou te falando. Lá na frente. Tem uma pessoa que quando eu desci daqui hoje, ela disse, pastor, eu até os 30 anos, pastor, eu dormia em média 3 horas. Tinha vezes que eu dormia 3, 4 horas por noite só. E eu acordava no outro dia, eu conseguia trabalhar, eu tinha 2, 3 empregos. E eu conseguia trabalhar, pastor. Agora, depois dos 30, pastor, já era. Eu não consigo dormir muito tarde, não. Queridos, então nós precisamos dormir bem. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Rapaz, esse amém hoje agora foi meio fraco. Tá bom? Então nós precisamos cuidar do corpo do Espírito Santo. Segundo, a alma. A alma é a natureza imaterial do ser humano. A alma é a sede da personalidade, da consciência, das emoções e da vontade. Olha só, queridos, orar e meditar, eu creio que é função do Espírito para que as nossas emoções estejam estáveis. Eu vou repetir, orar e meditar é a função do Espírito para que as nossas emoções estejam estáveis. Querido, vou te falar uma coisa, não vá pelas suas emoções, não. Ah, pastor, hoje eu estou muito mal, hoje eu me acordei para baixo demais, eu não vou orar não, eu não vou ler. Meu filho, não faz não para te ver só. Tu não faz como eu fazia para ir para a academia no começo. Querido, tem coisa que a gente tem que se esforçar, a gente tem que dizer, botar nossa alma no devido lugar, amém? E nós precisamos ter hábito saudável por meio de oração e meditação da palavra de Deus para que o centro das nossas emoções esteja estável. Que é a alma. A nossa alma, querida, ela precisa estar estável. Precisa estar estável para que nós conseguimos permanecer firmes no Senhor. Isso também não quer dizer que nós não sentimos abalos. Não quer dizer que abalos não venham sobre nós. Às vezes a perca de um familiar, às vezes é alguém que te fere, alguém que te machuca. Seja no decorrer da sua vida, quantas coisas vão acontecendo. Eu não estou dizendo que isso não venha te mexer em algum momento. Mas o certo é que nós precisamos, querido, estar orando, estar buscando ao Senhor para que a nossa alma, e outra coisa, está perdoando. Está perdoando. Olha só, Jeremias capítulo 20, versículo 14 e 15. Eu quero dar um exemplo bem legal para vocês sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, querido, foi onde a alma estava aflita, ferida e cansada. Jeremias capítulo 20, do 14 ao 15, diz o seguinte: maldito o dia que nasci. Você tem ideia que alguém amaldiçoar o dia que nasceu? Talvez você já falou essa frase. Talvez um dia essa frase já fez parte de você. Talvez algo que aconteceu tão profundo na tua vida te machucou tanto que você, para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Não seja bendito o dia que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Você tem ideia que a pessoa fazia isso? Nessa época, querido, quando se vinha um homem, quando nascia um homem, era alegria gigantesca. Por quê? Porque era alguém a mais para trabalhar. Era alguém a mais para guardar a casa. Um homem naquela época era festona. Por causa disso.
Então, queridos, aquele amaldiçoou o dia que ele nasceu, de tanta mágoa que ele estava. Jeremias, a alma que geme, mas não perde o espírito. Isso aqui é uma verdade. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Sua alma se angustiava pelo peso da rejeição e da missão. O profeta Jeremias é onde o Senhor mexe com a sua tricotomia. O corpo de Jeremias foi preso, açoitado, humilhado. Jeremias, que ele passou por tanta situação que ele desejou a morte. Olha só. A alma clamou em desespero, expressando dor, angústia, a sensação de abandono. E talvez você já passou um dia por essa situação. A tua alma foi angustiada. E quando a tua alma foi abalada, sabe o que aconteceu? O teu corpo sentiu. O teu corpo sentiu. Quantas pessoas, queridos, adoecem fisicamente porque que a alma está ferida, a alma está doente. E a pessoa adoece fisicamente. Talvez hoje foi uma batalha para você vir para cá. Talvez hoje você tomou remédio para você vir para cá, porque você tem medo de estar na multidão. Talvez a tua alma está tão aflita que você veio porque veio mesmo. Você diz, eu tenho que ir hoje. Assim como Jeremias. Queridos, assim como nosso corpo precisa de cuidados médicos, a nossa alma também precisa de cuidados. Não tem um médico do coração? Seu coração está mal. Não estou falando que as tuas emoções, eu estou falando do teu coração. Você vai lá e vai com o médico. Quando você não está bem, no teu corpo, você vai lá com o médico pega, faz. E quando a nossa alma não está bem, qual é o médico da alma, queridos? Eu vou te dizer uma coisa, eu sei que Jesus tem uma cura, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas hoje, falando no nosso dia aqui, um psicólogo é o nosso médico das almas. E pensa num povo que tem medo de psicólogo, é crente, sabia? Crente tem medo de psicólogo, eu vou te falar, viu? Tem vezes que a gente olha, queridos, é bom você procurar um psicólogo, a gente reúne, faz pastoreio, e aí a pessoa, não, psicólogo não, pastor, psicólogo não. Meu Deus, é um medo de psicólogo. E eu faço terapia, viu? Eu faço. Tem pastores nossos que faz. Queridos, eu sou tão abençoado. Tem vezes que a minha alma está aflita, eu oro, e a época que eu mais oro, que eu mais tenho com Deus e tal, aí eu ligo para a minha psicóloga, doutora Carol, eu estou precisando falar com você. E a doutora Carol arruma um tempo na agenda dela e a gente reúne, queridos. Então, nós precisamos fazer isso. Amém? Amém? Olha só, quando a alma fraqueja, o corpo sofre, o espírito é sustentado por Deus e mantém vivo aquilo que o Senhor tem para nós. Querido, quando a gente se mantém, Jeremias, foi isso. O espírito, a alma dele estava gemendo, o espírito dizia, ei, o teu Senhor vive, o meu Senhor vive. Amém? Quantas vezes, querido, eu já conversei com pais aqui na nossa igreja, de que a alma batida, mas o Espírito dizia dentro dele, você vai vencer, você vai conseguir. O Espírito dentro dele falava isso. Então, queridos, nós precisamos fazer isso. Segundo os comentários de Bacon, diz o seguinte, Jeremias expressa a tensão entre a dor humana e a fidelidade divina, mas sua vocação não se apaga. Amém? E o Espírito, pastor, é o âmago da vida humana. Como assim o âmago da vida humana? Porque o âmago da vida humana, ele está aqui, olha só em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou o quê? Ser vivo. O que diferencia o ser humano das demais criaturas? É o Espírito Santo. Até aqui o corpo humano estava lá inerte, ó. Senhor tinha feito, o Senhor, eu fico imaginando Deus, eu viajo aqui nesse texto, eu fico imaginando Deus olhando lá para aquela obra-prima. Aleluia.
Meu Deus, Deus mesmo, dizendo para Deus mesmo, oh, que coisa maravilhosa. Você imagina o corpo inerte, mas quando ele sopra em sua narina, o Espírito do Senhor passou a habitar em nós. Olha só. E o corpo humano, nesse momento, aqui era inerte. E nesse momento passou a ter fôlego de vida. Amém? O sopro divino, esse fôlego de vida, até pelo qual Deus deu ao homem o Espírito. Amém? O Espírito é considerado o âmago ou o cerne da vida humana, porque ele é a natureza humana recebida de quem? De Deus. E nos permite verdadeiramente comunhão com o Senhor. É o Espírito que tem essa comunhão com o Senhor. É o Espírito que faz isso. Amém? O Espírito Ruá, em hebraico, pneuma grego, é a principal dimensão do ser humano e é a parte íntima do seu ser, pois ele que se comunica com o Criador. Jó capítulo 32, versículo 8 diz o seguinte: contudo, há um Espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Olha só. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. É Deus que faz isso. O Espírito, quantas vezes, querido, você está no lugar, o Espírito Santo fala contigo. Quantas vezes, querido, você está indo em uma direção, o Espírito Santo pega, vem e fala contigo. Esse Espírito, querido, foi soprado pelo Senhor. Amém? Amém? E eu quero, queridos, aqui te falar algo muito importante para a gente finalizar isso aqui. A Bíblia faz menção de 2 Adão. A Bíblia faz menção de 2 Adão. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Pelo primeiro Adão veio o pecado para toda a humanidade. Pelo primeiro Adão o pecado entrou e a rebelião foi estabelecida. O homem passou a ser condenado e com isso o homem passou a ficar distante do Senhor. Pelo primeiro Adão, querido, o pecado veio e isso nos distanciou de Deus, como eu falei no começo. Pelo primeiro Adão, o pecado, querido, entrou na humanidade. E com isso, nós passamos a sofrer, a ter dores, a ter enfermidade. Pelo primeiro Adão, o pecado veio dessa forma para acabar conosco, para nos matar, roubar e destruir. Pelo pecado, que foi isso que o inimigo fez. Mas a palavra de Deus fala que tem o último Adão. Não é o segundo, porque não vai ter o terceiro, não vai ter o quarto. É o último Adão. E esse último Adão é Jesus de Nazaré, aleluia. E sobre esse último Adão, queridos, veio a nossa redenção, aleluia. Sobre esse último Adão veio a nossa redenção. Nele está a legalidade para se mortificar o pecado da nossa vida. E em Cristo, querido, há uma restauração integral, aleluia. Há uma restauração integral, porque eu acredito, queridos, por mais que você não cuidou do teu corpo até aqui, mas há uma restauração para você em Jesus Cristo. Há uma restauração para você em Jesus Cristo. Talvez a tua alma está aflita assim, como o profeta Jeremias falou aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. Em Jesus Cristo há uma restauração para você também. Talvez você diga: pastor, o meu espírito está abalado. Eu não consigo orar, eu não consigo meditar. Ei, há uma restauração integral para você também. Através do último Adão, há essa restauração. Em Jesus Cristo, há essa restauração. Cristo, querido, tem o poder de curar. Cristo tem o poder de restaurar. Cristo tem o poder de restaurar a alma ferida, a alma cansada, oferecendo alívio para as dores emocionais, traumas, mágoas. Querido, quantas vezes nós deixamos pessoas magoar a gente, querido? Por coisas às vezes simples ou coisas mais pesadas, mas você permitiu, nós permitimos que pessoas magoassem a gente. E a nossa alma fica fragilizada, a nossa alma fica quebrada.
Mas em Jesus há uma cura completa em nome dele. Jesus diz em Lucas capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor estava falando isso, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele tem cura nessa noite para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que você fique de pés. Ele tem cura, querido, para cada um de nós. Talvez você diz assim: pastor, eu sou indigno. Você se sente indigno. Talvez você já fez tanta barbaridade com o seu próprio corpo, que você mesmo diz: por que eu fiz isso? Talvez a sua alma está tão aflita, porque você permitiu, ou talvez não, alguém forçou essa barra em você. De alguma forma você se machucou, você feriu. E talvez o seu espírito, você pecou contra o espírito com soberba, achando que você era. E talvez você chegou a esse culto aqui dessa forma que eu estou falando, se achando indigno. Mas eu quero te dizer uma coisa: há uma integrabilidade. Há uma integrabilidade em Cristo Jesus. Há uma restauração completa em Cristo Jesus. Mateus 11, 28 diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse último Adão, querido, ele quer te restaurar por completo. Esse último Adão, ele quer te restaurar por completo.